Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o pastor Christopher, em mais um dia de leitura da palavra 365 dias. Aí ó, estamos firmes, fortes, né? Temos um grande desafio aqui com a leitura da palavra. O engajamento a gente percebe que não é tão grande para lermos a Bíblia, sendo que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é ler a palavra de Deus todos os dias. Ela tem a sua importância, é o tesouro que Deus quer depositar no seu coração, na sua mente. E quanto mais nós nos enchermos disso aqui, mais do que qualquer coisa desse mundo, você vai ver que a sua caminhada na vida cristã vai mudar. Existem estudos que dizem isso, estou preparando um vídeo exatamente falando sobre isso, então eu quero que você venha. Eu sei que o engajamento é pouco, porque interessa mais a turma do TikTok ou a turma dos Reels, as coisas mais rápidas, e pouco se dá importância para a leitura da palavra. Chegará um dia em que Deus cobrará isso de nós. As nossas ações, a nossa postura, depende do quê? Daquilo que nós nos enchermos. E eu creio que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós abrimos a boca de Deus para que Ele fale a nós. Ok? Então, venha junto comigo nessa caminhada. Gostei de um comentário de uma pessoa que falou assim, ó, encontrou mais um irmão para a gente caminhar junto. Então, bora junto ler a palavra de Deus. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Que bom que nós estamos aqui. Um golinho da água sempre é bom para lermos. Gravar lendo é um desafio interessante. E a proposta é sempre de que a palavra de Deus seja suficiente para este momento, para completar aquele vazio, para que realmente aquilo que Jesus é, a busca por Ele, que a palavra direciona para nosso Cristo, né? Que seja importante para você. Então vamos para a nossa leitura de 62, que é Levítico 27:14, e vai entrar em Números 1:54 nesse dia de hoje, tá bom? Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação, seja alta ou baixa, será definitiva. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Deste modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte de sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessárias para semeá-la. 600 gramas de prata por um campo semeado com 220 litros de sementes de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano do jubileu, será aplicado o valor total. Mas se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra do modo proporcional ao número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprá-lo de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo e ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas que não faz parte de sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor, com base no número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como doação sagrada para o Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem o herdou, como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalentes a 12 gramas. O macho da primeira cria dos animais, de um animal, não poderá ser dedicado ao Senhor
pois a primeira cria do seu gado, de suas ovelhas, de suas cabras, já pertence a ele. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro, mediante a pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor, se o animal não for comprado de volta. O sacerdote o venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para destruição poderá ser comprada de volta, deverá ser executada. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos, os frutos da terra, os frutos das árvores, pertencem ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou frutos pertencentes ao Senhor, pagará o seu valor, mais um quinto do valor. Conte um de cada 10 animais de seu gado e de seu rebanho e separe-os para o Senhor, considerando-os santos. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro. Mas se trocar um animal por outro, tanto a primeira como o seu substituto será considerado santo e não poderá ser comprados de volta. Esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. E aqui finaliza Levíticos. Isso? Aqui finaliza Levíticos e entramos na leitura de Números agora. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai e disse: realize um censo em toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista dos nomes dos homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados, com a ajuda de chefes dos clãs e de cada uma das tribos. Esses são os chefes dos clãs que os ajudarão. E agora nós estamos indo para um censo, então a leitura é um pouquinho diferente da habitual. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Natanael, filho de Zuar. Da tribo de Zebulão, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elisama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Da tribo de Dan, Aiser, filho de Amizadai. A tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naftali, Airá, filho de Enã. Esses são os representantes escolhidos da comunidade, líderes de tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Assim Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados e naquele mesmo dia reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme sua linhagem, de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deste modo, Moisés registrou os seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai, da seguinte ordem. Da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs, famílias, totalizaram 46.500. E esse é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 59.300. Esse é o número da tribo de Simeão. Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima,
aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 45.650. Esse é o número da tribo de Gade. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 74.600. Esse é o número da tribo de Judá. Da tribo de Issacar, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 54.400. Esse é o número da tribo de Issacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 57.400. Esse é o número da tribo de Zebulon. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 40.500. Esse é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 32.200, e esse é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 35.400. Esse é o número da tribo de Benjamim. Ixi, sumiu a imagem. Eu vou colocar uma imagem no lugar. Agora que eu percebi. Mas vamos lá, vamos continuar. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 62.700. Esse é o número da tribo de Dan. Da tribo de Aser, os filhos de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 41.500. Esse é o número da tribo de Aser. Da tribo de Naftali, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 53.400. Esse é o número da tribo de Naftali. Moisés, Arão e os 12 líderes de Israel registraram esses homens, todos incluídos na lista de acordo com suas famílias. Todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, foram registrados de acordo com suas famílias. No total, 603.550 homens. Esse total, porém, não incluía os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo e não conte seus membros com o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança e de toda a sua mobília e todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acompanharão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas desmontarão na hora de acampar. Reset. Sempre que o tabernáculo tiver que ser transportado, os levitas o desmontarão. Na hora de acampar, eles o armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executado. Os israelitas acamparão de acordo com suas divisões numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acompanharão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. É responsável dos levitas montar, guardar ao redor do tabernáculo da aliança. Os levitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés.
Marcos 11, de 1 a 26. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Betfagé, a Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus ouviu na frente de dois discípulos. Enviou na frente dois discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e tragam-no para cá. Se alguém lhe perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os dois discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram, o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam, Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem e reina o nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao seu redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Na manhã seguinte, quando saía de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só haviam folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo, as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e os mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, e vocês poderão dizer a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhe que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando e tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Jesus estava falando sobre o perdão, por isso que nós precisamos da salvação no Senhor. E ele manifestava o reino. Salmo 46, 11. Deus é nosso refúgio, nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, ou que o oceano estrondeie e que espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o seu lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ele não será destruído. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza.
Venham, contemplem a glória, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco, aparte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Provérbios 10, 23. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Mais um dia completado, 62, finalizado. Quero dizer que é muito bom estar com vocês e inspirá-los. Quero muito que muitas outras pessoas possam se engajar junto comigo nessa caminhada de leitura. Então, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos para que venham fazer parte junto comigo. Se você está nesse vídeo e não começou, eu incentivo você a iniciar essa caminhada junto neste ano. Eu estou gravando isso em 2025, né? Mas como está gravado, você pode iniciar a hora que quiser, tá bom? Deus abençoe-nos. Eu espero vocês amanhã.